Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, vamos trazer aqui uma notícia que saiu no noticiário em galego normativo, Nós Diário. Na sua manchete, uma denúncia e que consideramos necessária. A tentativa da Junta da Galiza de desmantelar as comarcas tradicionais para impor um mapa territorial à castelhana, ou seja, artificial, centralizador e alheio à história do país. Quando eu falo país, estamos falando da própria Galiza. Agora, temos que ter considerações. A crítica do jornal é legítima, sim, mas ela esbarra numa contradição profunda. Como denunciar a castelanização do território quando se aceita, reproduz e normaliza a castelanização da própria língua? A reforma administrativa promovida pela junta não é neutra. Ela busca apagar a geografia histórica galega para facilitar a gestão centralizada, mimetizando o modelo provincial espanhol. O jornal Nós Diário identifica corretamente esse movimento como uma espécie de ataque à sua soberania da Galiza. O problema é que, ao fazê-lo, escreve numa língua que morfologicamente submete aos padrões de Madrid, sintaticamente replica a lógica do espanhol e graficamente se mantém prisioneira da norma da Real Academia Galega e do Instituto da Língua Galega, construída sob a tutela política. Denuncia-se a colonização do espaço utilizando a língua do colonizador que foi internalizada. E essa grafia é um sinal de uma espécie de sintoma de submissão. A chamada reinvenção gráfica deste galego não é libertação, é uma gestão do trauma. O medo de que o galego soe espanhol levou à destruição da escrita histórica e internacional e até mesmo etimológica, que é a proximidade e a história contínua do galego-português, em favor de um sistema defensivo, localista e de segunda ordem. No caso, temos que analisar bem o próprio paradigma quando se escreve junta com X. Não se trata de uma... Não, a gente está falando de dignidade linguística, mas de um gueto gráfico que foi construído. É uma escrita de contenção, pensada não para conectar, mas para isolar. Portanto, não é para afirmar uma língua plena, mas para administrar uma língua menor. Quando você evita o uso do J para não parecer o soar do espanhol, e se aceita um processo que rompe com toda a tradição da escrita comum à galaico-lusofonia. Junta, falamos assim, os galegos vão falar junta. Escrevemos aqui em toda a lusofonia com J. Nós não pronunciamos a castelhana. Ao vermos uma identificação de junta com J, não vamos ler junta, porque temos a nossa própria personalidade e a nossa dignidade linguística. É isso sim. Então, o galego poderia ter sim construído uma grafia com J e pronunciado a galega. E nada disso é acidental. Essa engenharia linguística nasceu de um projeto que veio de pessoas que eram integrantes da Aliança Popular ou que estavam alinhadas a esse partido durante a transição pós-franquista. Criaram um galego regionalizado, sem projeção internacional, incapaz de se articular com o espaço luso-galaico. Uma língua permitida desde que não seja plena, reconhecida desde que não seja soberana. Por isso, não existe soberania política sem uma soberania cultural. Criticar a reforma das comarcas enquanto se aceita a reforma linguística do espanholismo é uma incoerência estrutural. É que a crítica precisa ser ampliada. Essa lógica que não se restringe a uma matéria específica nem a um único meio. Ela atravessa um conjunto da imprensa digital galega que escreve neste galego. O próprio Nós Diário, o Galiza Confidencial, Praça Pública e outros que vamos reconhecer como os meios mais conhecidos de transmissão digital em galego, reproduzem a mesma engrenagem perversa, uma grafia de segunda classe, submissão normativa, diglossia internalizada, cálculo permanente em função do castelhano. Não se trata de uma falha técnica, é uma escolha política. Por isso, esse texto é também um aviso a toda a lusofonia. Qualquer tentativa de intercâmbio cultural, acadêmico ou linguístico com a Galiza que aceite essa recusa de abraçar um sistema ortográfico comum estará ainda que involuntariamente legitimando a fragmentação de uma língua que já é internacional. A Galiza não pede entrada no espaço lusófono, ela pertence a esse espaço.
Mas o galego não precisa de grafias novas para se proteger. Ele precisa de coragem para abandonar esse medo, coragem para deixar de se pensar como exceção e assumir sem pedir licença aquilo que sempre foi, o português da Galiza. Porque o português da Galiza é o galego de Portugal, é o galego do Brasil. Falamos a mesma língua com nomes diferentes. Um abraço.